vocês? Espero que sim, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Olha só, essa semana eu fiz uma enquete lá no meu Instagram perguntando se vocês sabiam esfumar a sombra. E eu fiquei chocada que muitas meninas responderam que ainda não sabiam. E aí eu pensei, vou levar um vídeo pro canal ensinando da maneira mais simples como fazer um esfumado. Então hoje eu vim trazer esse vídeo pra você que ainda não sabe esfumar, que fica aí tentando, que tem vontade de fazer aquelas makes maravilhosas, mas ainda não sabe esfumar. O esfumado é um dos primeiros passos aí para que uma maquiagem no final fique com aquela cara de profissional, sabe? O esfumado, ele traz muito isso. Se você faz um esfumado bonito, tenha certeza que a maquiagem fica com cara de profissional. E aí hoje eu vim dar para vocês as minhas dicas, os meus truques para vocês finalmente aprenderem a esfumar essa sombra. E ó, não tem coisa pior que uma maquiagem toda marcada. Então, pelo amor de Deus, pega papelzinho e caneta aí, vai praticando junto comigo, pega suas maquiagens, seus pincéis e aí vamos fazer juntas que com muita paciência vai dar certo, tá bom? Se vocês querem que eu traga mais vídeos assim pra iniciantes aqui no canal, já deixa o like aqui pra mim, tá bom? Deixa aqui nos comentários qual o próximo conteúdo pra iniciantes vocês querem ver por aqui, tá? E também se inscreve aqui no canal se você tá chegando por aqui agora e vamos deixar de blá 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 e vamos logo aprender a esfumar essa sombra. Bom, gente, a primeira coisa que eu gosto de fazer antes mesmo de vir com a sombra é dar uma anulada aqui no tom dessa pálpebra. É muito importante, gente, passar uma base antes da sombra para poder dar mais pigmentação, né, para a sombra que a gente vai usar aqui, ó. Para neutralizar, às vezes a gente tem algumas olheiras, né? Troquei, peguei o pincel. Mas enfim, às vezes a gente tem algumas olheiras, né? Tem essa parte aqui dos olhos mais escurecidas e isso modifica a cor da sombra. Então é importante a gente vir, ó, pode passar sua base mesmo ou um corretivo que já vai fazer esse efeito. Eu particularmente prefiro muito mais isso aqui do que um primer. E ó, tá vendo? Já tá tudo agora bem uniforme pra gente finalmente entrar com a sombra. E aí, antes da gente fazer o esfumado, a gente precisa entender o que é o esfumado. E, gente, o esfumado nada mais é do que você fazer um olho, uma maquiagem sem marcação. Então, é aquele tipo de maquiagem que você olha, você dá pra ver as cores ali, sabe? Mas você não sabe onde ela começa, onde ela termina. É uma mistura de cores muito bem feitas, não tem divisão nenhuma. Então isso é o esfumado, é a gente criar um degradê de cores, né? Tons de marrom ou tons de azul, tons assim, enfim, qualquer tipo de cor. Então é como se fosse um degradê, né? De uma sombra mais escura para uma sombra mais clara, sem marcação. Então isso é o esfumado. E aí, pra gente dar início ao esfumado, o que a gente precisa? Pincéis de esfumar, isso mesmo. Não é necessário ter milhares de pincéis. Ah, eu preciso ter 10, 20 pincéis de esfumar. Não, gente. Vocês precisam ter pelo menos 2 ou 3, tá? Contando que vocês, né, se quiserem ir lavando para usando outras cores. Mas para fazer um olho bonito, um esfumado bonito, pelo menos 2 ou 3 pincéis. E aí eu trouxe 3 aqui, ó, para mostrar para vocês, tá vendo? Tamanhos diferentes, formas diferentes, mas todos bem fofinhos, ó, que vai deixar uma sombra mais espalhadinha, né? Não é nada que machuca, ó, eles são bem fofinhos, o que facilita muito na hora de esfumar, gente. Então optem sempre por pincéis bem fofinhos. Quanto mais fofinho, mais bem esfumada vai ficar a sua sombra. Então hoje, para ensinar vocês aqui, eu vou fazer um esfumado marrom, em tons de marrom. Para quem está iniciando, eu aconselho iniciar treinando com os tons de marrom, que eu acho que são mais fáceis para esfumar. Os tons coloridos, tem alguns tons que são mais chatinhos, podem manchar. Então, se você está iniciando, começa com sombras em tons marrom. Então vamos lá. Lembra que eu falei para vocês que o esfumado ele vai formar um degradê, como se fosse do tonzinho mais escuro até o tonzinho mais claro, como se ele fosse sumindo no olho, né? Então, por isso, ó, eu vou usar a minha paletinha 9 Shades da Mariana Saad. Tá vendo? Ela tem alguns tons de marrom aqui
E eu vou iniciar com esse aqui, ó. Tá vendo que ele é bem clarinho? Esse aqui é o Soft Brown, a cor. E aí ele é bem clarinho. O que vai acontecer? Ele é um tom que se aproxima da minha pele. Então, por isso, eu vou vir com ele exatamente no meu côncavo. Porque aí eu vou concentrar a sombra mais escura, mais perto dos cílios. E o tom mais claro, mais próximo da minha sobrancelha, justamente para causar esse efeito de como se a sombra fosse sumindo, sabe? Então, qual a primeira coisa que a gente faz? Pega na pontinha do pincel, não precisa pegar aqui, ó. Esfumado não é força, não é necessário ficar ali fazendo força, não. A mão leve, a mão sempre levinha, então pega na pontinha do pincel, que isso facilita muito. Quanto mais na pontinha você pega, mais leve sua mão fica e mais bonito o seu esfumado vai ficar. Então, ó, eu vou vir com essa sombra mais clarinha exatamente aqui no meu côncavo, ó. Então, eu vou fazendo movimentos de vai e vem, a mão super levinha, não precisa pesar a mão, tá bom? E assim a gente vai esfumando essa sombra. Eu vou trazer ela aqui pra dentro também, ó. Eu vou fazer um olho bem fácil, tá, gente? Bem simplesinho mesmo, pra vocês conseguirem reproduzir. Lembra de praticar, tá bom? Maquiagem, você só aprende praticando. Não adianta ficar só assistindo o tutorial. Então, vai treinando aí, vai praticando, que dá certo. Então, ó, com a mão bem levinha, eu vou esfumando essa sombra, espalhando, até eu sentir que ela tá sem marcação. Até eu sentir que ela tá como se fosse sumindo na minha pele, sabe? Então, ó, venho passando o pincel assim nas bordinhas. Quanto mais o pincel vai chegando na bordinha, mais levinha a mão tem que ficar, tá bom? Então, ó, clicando aqui esse marronzinho, venho pegando mais produtos se for necessário. Olha só, tá vendo, ó? Então, vou esfumando bem as bordinhas. E aí a sombra, ela vai sumindo, tá vendo? Na minha pele, ela vai desaparecendo. Essa é exatamente a intenção do olho esfumado. É a sombra aí sumindo, misturando no tom da pele. Tá vendo como ela vai desaparecendo? E aí agora eu vou pegar um outro pincel. Se você não tiver, pode continuar com o mesmo. E eu vou vir agora nesse marrom aqui, o Dark Brown, que ele é um pouco mais escuro do que esse, tá vendo, ó? Um pouquinho mais escuro. Então, o que eu falei pra vocês? Quanto mais escuro, mais próximo da raiz dos cílios. Então, agora, eu venho com esse marrom exatamente abaixo daquela sombra que nós aplicamos, tá bom? Então, ó, eu venho com essa sombra marrom exatamente aqui embaixo, ó, mais concentrada no meu côncavo. E o que é o côncavo? É essa dobrinha do olho aqui que a gente tem, tá vendo? Em cima da partezinha que a gente pisca, essa partezinha aqui, ó, que marca, tá vendo? Aqui é o seu côncavo, é exatamente aqui, ó, bem concentradozinho nesse côncavo. Com a mão levinha, movimentos de vai e vem, muita paciência. Esfumado é paciência e dedicação, tá vendo, ó? Agora, o que eu vou fazer? Vou vir com o primeiro pincelzinho que a gente usou, ó. É normal a cor mais escura ir invadindo um pouco a corzinha mais clara. Então, a gente precisa voltar sempre com o pincel da sombra anterior e repondo as cores, para não ficar misturado. Então, ó, eu volto aqui com aquele primeiro pincelzinho que a gente usou e venho nas bordinhas dando mais uma esfumadinha, ó. Se eu sentir que tá marcado, eu venho com o outro pincel nas bordinhas e esfumando. Aí eu vou pegar um pouco mais daquela sombra da primeira que a gente usou, ó, e vou reaplicar aqui no comecinho. Ó, e olha só o esfumado, tá vendo? A gente tem o tom mais escuro e aí ele vai sumindo no tomzinho mais claro, tá vendo, ó? Você não sabe onde começa uma sombra, onde termina a outra, isso é o esfumado. E se quiser ainda dar mais uma escurecida, a gente pode sim vir com um terceiro tom de marrom
Então, por isso, eu vou vir, ó, nessa paletinha da Playboy, a Queen, e vou usar essa cor aqui, ó, meio amargo. Ela é um pouquinho mais escura. Venho com um pincel um pouco mais preciso, né, um pouco menorzinho. E vou vir com essa sombra mais aqui, ó, rente os meus cílios. Olha só. Lembra que quanto mais escura, mais rente os cílios a sombra deve ficar. Claro que isso depende muito do estilo de maquiagem que você vai fazer, né? Ó, então venho aqui com essa sombra. Ó, e aí eu vou dando leves toquezinhos pra ir misturando aqui com aquele segundo marrom que a gente aplicou, ó. Tá vendo como já dá uma marcação a mais no olho, né? Então eu vou voltar um pouquinho com aquele segundo marrom que a gente usou e vou vir aqui, ó, só no côncavo mesmo, na bordinha dessa sombra que a gente fez aqui, ó. Olha só, tá vendo? Olha esse esfumado, gente, que coisa mais bonita. Tá vendo que ele termina por aqui, mas a gente não sabe ao certo explicar aonde exatamente, né? Então, o esfumado é exatamente isso. É você não saber onde começa uma cor, onde termina a outra. A gente sabe que tem cores aqui, mas a gente não sabe exatamente onde é que tá, porque elas estão misturadas, sem marcação. Então, imagina se a gente fizesse aqui, colocava aquela primeira cor, aí vinha e colocava a segunda embaixo, e essa mais escura embaixo e ficasse tudo dividido, sabe? Uma linha de uma cor para outra. Então, isso é zero esfumado. Esfumado é exatamente isso aqui, quando você usa várias cores e elas se misturam. Então, ó, tá vendo? Isso aqui é um esfumado. E aí agora eu vou fazer esse outro olho aqui, vocês entenderam, né? Tá bem facinho, usei só, ó, 3 tons de marrom. Expliquei com bem calminha pra vocês, bem paciência. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá bom? Então, vou finalizar aqui esse olho pra gente aprender a esfumar os cílios inferiores, que também tem esse esfumado, tá? Então, segura aí que eu vou finalizar aqui esse outro olho pra gente esfumar os nossos cílios inferiores. Voltei, finalizei aqui esse outro olho. Olha como ficou bonito esse esfumado, gente. Tá muito lindo, tô apaixonada. Então, vamos lá esfumar a linha d'água inferior. Primeira dica, vocês precisam de um lápis que seja bem cremosinho. Não pode ser um lápis muito seco, senão ele não vai esfumar. Então, pega um lápis que seja bem cremosinho. Eu amo esse aqui da Tracta, eu uso muito ele. E aí, ó, eu aplico ele na minha linha d'água e dou aquela borradinha por fora que eu sempre falo aqui, né, pra vocês, ó. Eu aplico dentro e um pouquinho pra fora também. Agora o que você precisa? Um pincelzinho pontudinho, tá vendo? Firme e pontudinho. Você vai precisar de um pincelzinho aqui para ele esfumar isso aqui bem precisamente. Então, eu vou usar aquela segunda sombra que nós usamos, ó. Essa aqui, a Dark Brown. E aí, uma dica que eu dou pra vocês, olha pra cima, pega um espelho, olha lá pra cima, que facilita bastante. E aí eu vou vir com essa sombrinha marrom, ó, bem aqui onde o lápis termina. Então vou vir aqui, ó, passando esse pincelzinho exatamente aqui, que aí vai formar o degradê do preto para o marrom. Então, ó, já vem aqui esfumando bem. Não tem muito segredo, gente. É só paciência mesmo, ó. E aí ele já dá aquela esfumadinha que a gente ama. Olha só a diferença que fica com o lápis esfumado e o lápis sem esfumar. Eu amo esse truque. Praticamente todas as maquiagens eu faço. Eu acho muito bonito esse efeito. E aí a mesma coisa desse outro lado, ó. Pego o espelhinho, olho pra cima e facilita muito pra mim. Pra gente dar aquela finalizada, aquela destacada ainda mais nessa maquiagem, eu vou aplicar uma máscara de cílios, vou usar essa Trópico da Ruby Rose. E aí não vou aplicar cílios postiços, pra gente deixar o destaque mesmo nesse esfumado. Então vou aplicar aqui bastante máscara
e já volto pra gente finalizar essa maquiagem. E voltei, olha só a máscara de cílios como dá um diferencial, né, gente? Fica bem bonito. Tá vendo como fica a raiz bem mais marcadinha, né, com aquela sombra mais escura? E aí vai dissolvendo esse marrom na pele. Então acho que pra dar um pouquinho... Opa! Aqui foi... Ai, a máscara de cílios. Isso sempre acontece comigo, gente. Sempre me sujo toda de máscara. Que deu uma melhorada. Mas, pra gente dar um pontinho de luz nessa maquiagem, eu vou vir com o meu iluminador. Esse aqui é o Stella da Mari Maria. E vou vir aqui, ó, no cantinho desse olho, só pra trazer um pontinho de luz mesmo aqui, ó. Esse iluminador é muito pigmentado. Aqui também, que já dá uma diferença, dá uma abertura no olhar, né? Tá vendo como já fica? Ai, gente, eu amei essa maquiagem. Eu amo maquiagens assim, em tons neutros, algo mais básico, né? E vamos finalizar com o batom pra gente continuar nessa pegada marrom. Vou vir aqui com o batom Quinta da coleção Dia Todo Dia, ó. Combina até com a cor que a gente usou nos olhos, né? Então vou vir aplicando aqui, tem resenha completa desses batons aqui no canal, tá? Do kit completo. Gente, eu não tô sabendo lidar com essa maquiagem. Olha que coisa mais fofa que ficou, toda em tons de marrom. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham conseguido aprender, ter um pouco mais de noção sobre esfumado, né? De início não é fácil, tem que praticar muito, tem que ter força de vontade. Então assim que terminar esse vídeo, já vai praticar o seu esfumado, pega suas sombras, seus pincéis, vai na frente do espelho praticando, pega todas as dicas que eu dei, que eu tenho certeza que vocês vão conseguir, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like aqui pra mim, tá bom? E também me acompanhar lá no Instagram, tô de olho em você que ainda não me segue lá. Então vai lá me seguir que tem muito conteúdo exclusivo, tá bom? E é isso, gente, vou ficando por aqui, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, tá bom? E é isso, um super beijo e até o próximo vídeo, tchau!